bom, Felipe? Olá, tudo bom? Como vai? Seja muito bem-vindo ao Bem da Terra. Bom dia a todos, né? Vamos lá. Felipe, aconselhamento genético. Então vamos lá. Aconselhamento. Seria isso, para começar, né? Porque tem muita gente que não sabe. Dentro da genética, a genética é um ramo multidisciplinar da área de saúde, né? Então, você tem o geneticista clínico, que é o médico que atende os doentes e faz a prescrição de remédios, conduta. Você tem um geneticista molecular que vai lá para o laboratório fazer a avaliação do DNA. Você tem o geneticista de laboratório, que é o nosso caso, que eu sou embriologista, onde eu vou manipular os gametas, os embriões, e a gente vai fazer um processo de escolha desses embriões, enfim. Então, é uma área multidisciplinar. E o aconselhamento genético nada mais é você fazer uma interlocução entre o médico e o paciente. E a gente vai explicar o que é a doença, quais os riscos, quais as probabilidades daquele embrião ter algum problema ou não, se a gente precisa fazer um diagnóstico genético pré-implantacional. O que é isso? É você analisar o embrião antes de transferir para dentro do útero. Então, envolve uma série de gente trabalhando em prol de você produzir um embrião saudável e poder transferir esse embrião sem o risco de alguma doença genética. Então, dá para analisar antes para o casal poder tomar alguma providência. E aí tem uma série de coisas que estão aparecendo hoje para ajudar os casais que querem engravidar a ter uma gravidez saudável e sem o risco de uma cromossomopatia ou uma doença ligada ao sexo ou uma doença mitocondrial, enfim. É comum esse aconselhamento hoje em dia ou é uma coisa mais rara? Na verdade, sim. O aconselhamento genético propriamente dito ainda é uma coisa muito complexa no Brasil. Você tem poucos profissionais que desenvolvem, né, que atuam nessa área, mesmo porque é uma ciência também, por mais que a gente conheça toda a parte da genética, mas o lidar com o casal é uma coisa ainda que não trabalhosa, mas é um processo dinâmico que requer muita gente envolvida, tem aspectos éticos de descarte de embrião, olha, esse embrião está doente, então o que nós vamos fazer? Então vai congelar, vai descartar, enfim, então é uma área que está começando a ter uma perspectiva bacana e hoje com as novas tecnologias, então é uma ciência que veio para ficar. Quem que procura normalmente? Que tipo de casal? Aqueles que já tiveram alguns antecedentes então, assim, com alguma doença? Quem que procura? Geralmente, assim, para você fazer um processo de diagnóstico genético do embrião, ou você tem uma história prévia na família, uma síndrome de Down, 2 nascidos com síndrome de Down, ou alguma doença ligada às mitocôndrias, ou uma doença de cunho metabólico, então você precisa fazer um aconselhamento genético desse casal, explicar que eles precisam fazer um programa de fertilização in vitro. Nesse programa de fertilização in vitro, você precisa fazer um diagnóstico genético do embrião e aí sim selecionar esse embrião e escolher o embrião saudável para transferir. Então, esse é um casal que vem nos procurar. A outra área de atuação do diagnóstico genético é, na verdade, para mulheres acima de 38, 39, 40 anos, cuja o risco de você ter uma criança alterada é muito grande. Então, o que hoje se preconiza nos tratamentos? É fazer o... Normalmente a partir dos 38? 38, 39 anos... Aí tem um risco maior, então é importante... Já é uma indicação, assim, né? Dependendo da sociedade. A sociedade europeia e americana preconiza acima dos 37 já fazer o diagnóstico genético. No Brasil eu vou ter que dar uma acelerada. Com certeza. Ou congelar seus óvulos e postergar a sua maternidade. Existe essa possibilidade também, né? Na verdade, essa é uma das melhores alternativas. Para a mulher que quer se inserir no mercado de trabalho, congela seus ovinhos com 34, 35 anos e depois vai engravidar aos 40, 42 com óvulos de 25 ou 34 anos. Eu ia falar exatamente isso, que é uma tendência, não sei se a gente pode dizer isso, mas é o que acontece com a nossa geração. Gente, é cada vez mais comum, né? A gente fica postergando bastante. E aí, muitas vezes, passa o tempo, né? Antigamente era diferente, né? Agora a gente... Antigamente se engravidava muito mais cedo. Hoje, eu acabei optando em não engravidar. Eu não sou mãe. Não é por mãe? Opção, é por opção, não pretende. Por opção. Porque eu achava que ia tumultuar a minha vida. Você vê, interessante. Mas hoje a gente tem alternativas também para quem posterga
a gravidez e não consegue produzir os próprios óvulos, então a gente tem programas de ovodoação que são fantásticos. Mas tem riscos também, não tem? Assim, desse congelamento, de repente, não dá certo? Qual que é o risco? Então, a medicina não é uma ciência exata. Então, nunca exato, assim, né? a gente, óbvio que hoje a gente trabalha com estatísticas, a gente trabalha com certezas também. Então, descongelar óvulos hoje, que é diferentemente de 5, 10 anos atrás, hoje é uma prática corriqueira de todos os laboratórios no mundo inteiro. E os resultados são muito bons. Então, não existe um risco de você perder 100% dos óvulos. Pode acontecer? Pode, porque não é uma coisa 100% exata, mas hoje, metodologicamente, você tem 5% de perda no descongelamento, 10% vai, na pior das hipóteses. Ou se você tem um material genético assim, de acima dos 38, 39 anos, é uma caixa de Pandora, o descongelar óvulos. Embriões mais seguro, porque as células são menores, enfim, então você consegue ter resultados melhores. Se você congelar seus óvulos até os 34, 35 anos, a probabilidade de você engravidar é 40%, 50% ao descongelar os óvulos. Então, quanto antes, melhor quanto também, antes, melhor. né? E existe um limite de qual é a idade que a mulher pode... Existe um limite? Tem um início, que você falou que a partir, né, de 38 anos é legal. Na verdade, assim, até os 34, 35 anos, os óvulos ainda estão numa condição mais dinâmica, saudáveis. A partir dos 36, 37 anos, você tem um declínio da fertilidade, porque esses óvulos vão perdendo algumas qualidades. Sim, mas a minha pergunta, talvez eu não soube me expressar. Qual é o limite para a mulher adequado para ela poder fazer este tratamento? Eu quero ser uma... Qual é a idade? Existe um limite? É isso que eu quero saber. Até algum tempo atrás, até 51 anos de idade para fazer tratamento. Isso, entendeu? Ela guardou, hoje eu guardei, fui lá, tinha 38 anos, guardei. Eu posso até quando? Hoje é a critério médico e sua saúde. Aí tem o seu livre-arbítrio, eu quero engravidar com 55 anos. Tá bom. Então, que nós vamos fazer um programa de ovodoação. Tá. A única sugestão é vamos fazer bastante exercício para aguentar, né? Para aguentar, depois dos 50, né? Que às vezes é o momento que você se sente pronta, né? Mas hoje a mulher com 40, 42, 45 anos, ela está super bem. É diferente. Nossa. E em relação a parentescos, assim, eu quero engravidar de um primo, tem esse aconselhamento, essa prévia, a gente passa por vocês? Assim, às vezes o que acontece são os acidentes de percurso, né? Eles não sabem que são primos ou sabem que são primos de caso não tem filhos e aí vem algum problema e aí você vai orientar para o segundo filho. Ou antes deles terem filhos, a gente acaba orientando e fazendo uma avaliação de quais os riscos deles terem um filho nascido com algum problema. Então, hoje você tem exames aí disponíveis em serviços de genética, onde você vai fazer a história da compatibilidade genética do casal. Você vai pegar o DNA da mãe e do pai, vai juntar eles, e ali você vai ter aí umas 600 doenças que você pode estar avaliando num único exame. Qual que é o processo que o casal, né, ou a mulher faz? Qual que é todo esse procedimento? Primeiro uma conversa, depois alguns exames? Então, assim, bom, vamos lá. O casal que não consegue engravidar, então, assim, até os 34, 35 anos, um ano tentando engravidar em casa, se eles não conseguem, está na hora de procurar um especialista. 36 a 38 anos, 6 meses tentando engravidar em casa, acima dos 39 a gente aconselha que é para ontem procurar um especialista. Bom, chegou no especialista, ele vai fazer um check-up, vai fazer uma anamnese, né, que a gente chama. O marido, muitas vezes, ele é arrastado, né? Porque o homem não gosta de ir no médico, mas aí a mulher acaba trazendo na marra o marido. E você faz uma avaliação dos espermatozoides do marido, faz um check-up do marido e da mulher. Bom, detectado o problema, vai ser indicado a fertilização in vitro. O que acontece? Vai estimular os ovários, uma série de hormônios. No dia da coleta de óvulos, vai para o laboratório, centro cirúrgico, anestesia, coleta os óvulos, eles vão para o laboratório e lá que a gente faz toda a parte de fertilização in vitro. Que bacana. 5 dias depois, ou a gente congela os embriões e transfere no próximo ciclo, ou transfere nesse ciclo mesmo, ou, dependendo, aí em casos mais específicos, você faz a biópsia do embrião, tira um pedaço desse embrião, manda para o laboratório, congela os embriões e espera o resultado da avaliação genética de cada embrião. E aí eu vou saber... E esse resultado demora muito?
Hoje eu tenho técnicas que me permitem 24 horas depois eu saber o resultado desses embriões, ou o que é mais corriqueiro, a gente faz a biópsia, congela os embriões e no ciclo seguinte transfere, 30 dias depois. O resultado sai em 7 a 15 dias, dependendo da urgência. Tá certo, Felipe. Muito obrigada, viu, pelas informações, por compartilhar conhecimento aqui com a gente. Deixe o seu contato para quem quiser saber mais. Então, é www.clinicagenics.com.br ou o Instagram é Clínica Gênix, Medicina Clínica, Clínica Gênix Reprodução Humana. De produção humana. Isso. O endereço está aí na sua tela, você pode acompanhar e fazer as perguntas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. E agora a gente vai...